sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. As chuvas estão fortes e provocam inundações e alagamentos aqui na cidade de Americana. Veja também, o governador Tarcísio de Freitas liberou 11 milhões de reais para os municípios afetados pela chuva. E ainda, a Polícia Federal libera 599 em atos antidemocráticos. Isso e muito você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14, da sua TV digital e através de multiplataformas. Obrigada pela sua companhia, por estar aqui com a gente nesta quarta-feira. E aí no seu televisor você encontra todos os nossos multicanais para acompanhar os nossos trabalhos, os trabalhos da equipe Todo Dia, inclusive o portal tododia.com.br. E vamos começar o programa falando sobre o governo de Lula, né? Os governadores aí se reuniram. O presidente, então, Lula, voltará a se reunir com os governadores no dia 27 de janeiro para compreender aí as prioridades dos estados, governos federal, estaduais e também municipais, que trabalham em uma agenda comum pela reconstrução do país. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. Nós vamos construir uma agenda comum entre governo federal, governo estadual e prefeitos para que a gente possa unir e reconstruir o país. Essa agenda comum tem prioridades claras já pré-estabelecidas pelo presidente Lula, como a retomada do emprego, do desenvolvimento local, do desenvolvimento regional, o tema da saúde e o tema da educação. Como disse aqui o nosso governador, presidente do consórcio do Nordeste, o presidente Lula, inclusive, já pediu para que os governadores possam avaliar em cada um dos seus estados projetos prioritários na área da saúde, sobretudo nessa ideia de reduzir as filas na saúde, projetos prioritários na educação, voltados para a recuperação da aprendizagem, projetos prioritários que retomem o crescimento, investimento e desenvolvimento local, e todos os temas serão acolhidos, tratados e analisados pela equipe de governo. Muito bem, e o Senado aprovou, nesta terça-feira, dia 10, a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. O motivo é a invasão e a depredação da sede dos três poderes. As informações são de Glauco Paiva, da TV Brasil. O Senado aprovou em votação simbólica o decreto de intervenção no Distrito Federal, válido até o dia 31 de janeiro e restrito à área de segurança pública. Esse decreto foi assinado pelo presidente Lula no domingo e também foi aprovado na Câmara dos Deputados por unanimidade. O motivo é a invasão e a depredação das sedes dos três poderes. Mais de 1.500 pessoas envolvidas aí nesses atos antidemocráticos foram levadas para a Polícia Federal. Até a noite de ontem, segundo a PF, 727 pessoas foram presas e 599 liberadas, em geral idosos, pessoas com problemas de saúde, com crianças e em situação de rua. Os procedimentos estão sendo acompanhados pela Defensoria Pública da União, pela Ordem dos Advogados, entre outros órgãos. E em 24 horas, o e-mail criado pelo Ministério da Justiça, o denúncia@mj.gov.br, recebeu mais de 50 mil denúncias, com links de redes sociais, vídeos e outras informações sobre os invasores. Os dados dos denunciantes, eles são mantidos em sigilo. E Brasília está recebendo já os reforços policiais de outros estados. 233 policiais já estão em Brasília e outros 418 são esperados ao longo da semana. E ainda falando sobre este assunto, sobre os ataques em Brasília, 8 presos são da região metropolitana de Campinas. As informações são de Rafael Alves. Os nomes dos moradores da região metropolitana de Campinas que teriam viajado a Brasília para participar dos atos antidemocráticos que aconteceram no domingo constam em uma lista de 412 pessoas que foram detidas pela Polícia Federal entre domingo e segunda-feira. A relação foi divulgada pela SEAP, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, nesta terça-feira. Na região, há 2 moradores de Americana, 2 de Sumaré, um de Santa Bárbara do Oeste, um de Jaguariúna, outro de Campinas e, por fim, um de Mogi Guaçu. Dentre eles, há uma inspetora de alunos da Escola Professor Jonas Correia de Arruda Filho, de Americana.
Trata-se de Maria Aparecida Medulli, de 51 anos. Entre os demais, há operador de máquina, autônomo, técnico em logística, manicure, cabeleireira e vendedora. Em caso de atualizações desses casos, nós voltamos com mais informações. Tá certo, Rafael. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira novas medidas para reprimir a entrada de imigrantes vindos de Cuba, do Haiti, Nicarágua e também Venezuela, que buscam entrar ilegalmente pela fronteira dos Estados Unidos com o México. Os detalhes é com a repórter Andressa Oliveira. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira novas medidas para reprimir a entrada de imigrantes vindos de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela, que buscam entrar ilegalmente pela fronteira dos Estados Unidos com o México. Durante o pronunciamento, ele fez um apelo para que as pessoas vindas destas regiões não tentem atravessar o deserto. Lembrando que, além dos riscos da travessia, as autoridades americanas irão começar a recusar pedidos de asilo. Como forma de incentivar a imigração legal para cidadãos destes 4 países, Biden anunciou em parceria com o governo do México, os Estados Unidos passarão a aceitar 30 mil imigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses e também venezuelanos por mês, pelos próximos 2 anos, oferecendo também a possibilidade de trabalhar legalmente no país, desde que tenham entrado de forma documentada e possuam ofertas fixas de emprego, sponsor e comprove também bons antecedentes criminais. O pronunciamento de Joe Biden ocorre na mesma semana em que a Agência de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, a UCIS, anunciou em que em breve irá aumentar os valores das taxas para quem deseja solicitar benefícios imigratórios, como processos para vistos e green card, com base em oferta de trabalho, carreira profissional ou investimento no país. Segundo a UCIS, a revisão de preços das taxas servirá para tornar mais ágil e eficiente também o sistema americano de imigração, que foi duramente afetado pelos efeitos da pandemia. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. Obrigada, Andressa, pelas informações internacionais. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos ter aqui notícias regionais e também locais para você. Não sai daí, voltamos já já. All the way from Miles County, please welcome Art the Clown. You're really weird, you know that? Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado.
complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranascola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas: as que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. De volta Todo Dia News, segunda edição desta quarta-feira. Eita, chegando a metade da semana, né, gente? Daqui a pouquinho a gente vai saber a previsão do tempo e temos muitas informações a respeito das chuvas fortes que aconteceram aqui na nossa região, principalmente aqui na Americana, viu, gente? Vamos começar então falando sobre o estacionamento do mercado municipal aqui de Americana. Gente, a prefeitura inicia obras de novo estacionamento ali na região do Mercadão Municipal. As informações são de Henrique Fernandes. A Prefeitura de Americana iniciou nesta terça-feira a reforma do terminal de ônibus localizado na Avenida Doutor Antônio Lobo, que será transformado em estacionamento do Mercado Público Municipal. Ao todo, com 50 vagas, os comerciantes reivindicavam o local para atender os clientes e o terminal se mostrou uma solução viável para resolver essa questão. No local também funcionará um ponto de parada de transporte metropolitano. Os trabalhos estão sendo realizados pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e a previsão é de que seja concluído em 30 dias e disponibilizado 50 vagas de estacionamento gratuito. O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarque vistoriaram o início da reforma ao lado do secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga, e do Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. E ainda falando sobre a cidade de Americana, vamos falar agora sobre mobilidade, trânsito e transportes. O presidente da Câmara Municipal de Americana, o vereador Thiago Brock, sem partido, reuniu-se nesta terça-feira em seu gabinete com o secretário adjunto de Transportes e Sistema Viário, Pedro Peol, para discutir demandas ligadas ao trânsito. Os detalhes, a reportagem é do repórter Henrique Fernandes. O presidente da Câmara Municipal de Americana, o vereador Thiago Brock, reuniu-se nesta terça-feira em seu gabinete com o secretário adjunto de Transporte e Sistema Viário de Americana, Pedro Peol. Eles discutiram demandas ligadas ao trânsito da cidade. Durante o encontro, o parlamentar apresentou alguns pedidos feitos por moradores de diversos bairros da cidade, incluindo a operação tapa-buraco, recapeamento asfáltico e instalação de melhorias e sinalização de trânsito em vias municipais. Entre outros assuntos que eles comentaram, de acordo com o Brock, são demandas que chegam até o gabinete da presidência. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. E agora vamos falar sobre a cidade vizinha, Santa Bárbara do Oeste, e sobre campanha de doação de sangue que arrecada 61 bolsas na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Essas bolsas de sangue foram coletadas nesta terça-feira, dia 10, durante a primeira campanha de doação de sangue. Vamos conferir então as informações desta campanha através da matéria de Rafael Alves. Santa Bárbara do Oeste realizou a primeira campanha de doação de sangue de 2023. Ao todo, foram 61 bolsas de sangue coletadas entre 80 candidatos, sendo 28 pela primeira vez.
A campanha aconteceu na última terça-feira. As datas para as próximas campanhas já estão agendadas, anote aí. No dia 7 de março, a cidade realizará mais uma ação no espaço Lions Club, localizado na Rua dos Antúrios, 96. As demais datas serão nos dias 9 de maio, 4 de julho, 5 de setembro e no dia 7 de novembro. O Rafael volta agora para falar de outro assunto, mas também relacionado à saúde de Santa Bárbara do Oeste, porque o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan, e vereadores reuniram-se nesta terça-feira para dar sequência aí das ações práticas com o objetivo de melhorar e ampliar os atendimentos realizados nos prontos-socorros de Santa Bárbara do Oeste, unidades que têm recebido um fluxo intenso de pacientes com sintomas gripais ou da própria Covid-19. Então vamos saber os detalhes com o repórter aí, para saber, então, na verdade, com a repórter Andressa Oliveira. O prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan, e vereadores reuniram-se nesta terça-feira para a sequência das ações práticas com o objetivo de melhorar e ampliar os atendimentos realizados nos prontos-socorros de Santa Bárbara do Oeste, unidades que têm recebido um fluxo intenso de pacientes com sintomas gripais ou da Covid-19. Uma das ações práticas dos últimos dias foi o recebimento de mais 1.600 testes rápidos para diagnóstico da Covid-19. Os testes foram enviados ao município pelo Ministério da Saúde, sendo intermediados pelos vereadores, junto ao deputado federal Paulo Freire. Os dados diários de atendimentos na rede municipal de saúde seguem sendo analisados pelo município e, se necessário, novas ações serão adotadas para melhor fluxo de pacientes. Além do vice-prefeito Felipe Sanches, da Secretaria de Governo, Patrícia Marques Martino, da Secretaria de Saúde, Lucimeire Rocha, participaram também o presidente da Câmara Municipal, o vereador Joel Cardoso, conhecido também como Joel do Gás, os vereadores Antônio Carlos Ribeiro, conhecido como Carlão Motorista, Carlos Fontes, Celso Ávila, Herbe de Oliveira Martins, o uruguaio, Esther Moraes, José Luiz Fornazari, conhecido como Joey Fornazari, Júlio César Santos da Silva, o Quifu, Kátia Ferrari, Oswaldo Baquim Júnior, Reginaldo Casimiro, Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca, conhecido como Jesus, vereador, e Valmir Alcântara de Oliveira, o careca do esporte. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. E agora vamos falar sobre a cidade de Hortolândia, porque a cidade aí está realmente fazendo melhorias, né, no município e implanta agora a iluminação pública em área de regularização fundiária no Santa Fé. Vamos saber então os detalhes com ela novamente, Andressa Oliveira. A Prefeitura de Hortolândia iniciou nessa semana a instalação de 17 braços de refletores LEDs pelas ruas da área de regularização fundiária do Jardim Santa Fé. A iluminação pública era uma reivindicação da comunidade local e que vem se tornando realidade a partir do trabalho de regularização fundiária iniciado pelo governo do prefeito José Nazareno Zezé Gomes em 2022. De acordo com o secretário municipal de Habitação, Rogério Mion, a chegada do sistema de iluminação pública é mais uma das ações realizadas no bairro. A região, conhecida como Ocupação do Santa Fé, está sendo revitalizada pela Prefeitura de Hortolândia. Após a emissão e distribuição em março de 2022 de 130 títulos de propriedade aos moradores cadastrados, a administração municipal vem investindo em obras de infraestrutura. Uma delas consistiu na abertura de um sistema viário em que oferece nova rota de acesso a quem vem do Jardim Novo Cambuí em direção à região do São Sebastião e do Jardim Interlagos. Este novo viário fica no trecho do Parque Socioambiental Lago da Fé, mais ao fundo do reservatório de contenção de enchentes. Além do viário com 970 metros de extensão conectando o trecho com a ponte do São Sebastião, o sistema conta com pista de caminhada com 1.644 metros de extensão. Ela foi integrada à ciclovia do Lago da Fé. O trecho também ganhou iluminação pública em LED. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia.
Obrigada, Andressa, pelas informações de Hortolândia. E agora a gente vai falar sobre as provas do concurso da Gama, Guarda Municipal de Americana, que ocorre, então, neste próximo domingo, dia 15, às 9 horas da manhã, na FAM, cidade de Americana, e também na Unisal, campus Maria Auxiliadora. A orientação aos candidatos é que compareçam com 1 hora de antecedência e também, portanto, o documento de identidade com foto, comprovante de inscrição ou cartão de convocação. Além de comparecer aí com caneta esferográfica, azul ou preta, todas as informações estão disponíveis no site do Instituto Avança São Paulo, que é o www.avançasp.org.br, no link concurso público da Guarda Municipal de Americana. Ao todo, gente, já foram 9.720 inscritos para os 6 cargos em disputa, que é a guarda masculina, guarda feminina, escriturário, cozinheiro, ajudante geral e psicólogo. Os acessos para a FAM são pela Avenida Joaquim Boer, número 733, no Jardim Luciane, na rua Pedro Pericinoto, sem número. O campus Maria Auxiliadora, também da Unisal, fica na Avenida de Silo, número 3500, no Parque Universitário. E agora, gente, com essa informação, vamos entrar no bloco de informações policiais. Vamos falar de um artefato explosivo. O morador de Paulinha encontra bomba em um sótão de sua casa. Os detalhes com Rafael Alves. Um morador da cidade de Paulínia encontrou nesta terça-feira uma granada de guerra em sua casa. Foi necessário acionar o grupamento especial de reação para detonar o artefato. De acordo com a Guarda Municipal, o dono do imóvel encontrou a bomba no sótão de sua residência e em seguida comunicaram à Polícia Civil. Especialistas afirmam ser uma granada propelida de foguete, que possui disparador de ombro. O GER detonou a bomba na pedreira da Galvani, que fica no bairro São Bento. Aguarda, a gente vai liberar já já. E agora vamos falar sobre um agiota que tenta matar um idoso, gente, com golpes de facão. O crime aconteceu na cidade de Engenheiro Coelho. Quem tem os detalhes sobre este caso é Ezequiel Matos. Um agiota tentou matar um idoso de 61 anos a golpes de facão na noite desta terça-feira, dia 10, na cidade de Engenheiro Coelho. De acordo com informações da vítima aos policiais, o agiota o procurou para cobrar uma dívida armado com o facão. O idoso foi atingido com golpes na cabeça e precisou ser socorrido a um hospital. A polícia segue fazendo buscas da procura do autor da tentativa de homicídio. O idoso segue internado e não corre risco de morte. Ezequiel Matos para a TV Todo Dia. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho de novo sobre os atos antidemocráticos que aconteceram no último domingo, gente. E o repórter Henrique Fernandes tem detalhes sobre a Polícia Federal, que libera aí 599 pessoas que foram detidas nesses atos antidemocráticos. A Polícia Federal informou que liberou 599 pessoas que foram presas nesta segunda-feira durante o desmonte do acampamento golpista instalado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. A liberação, segundo a corporação, se deu por razões humanitárias, por se tratarem de idosos, mães com crianças e pessoas com problemas de saúde. Em relação aos demais presos, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou ter montado uma estrutura de 5 tendas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência na Academia de Polícia, para onde mais de 1.500 presos foram levados. Até a manhã desta terça-feira, 243 atendimentos haviam sido realizados, a maioria de casos leves, informou a SAMU. A equipe conta com médicos, profissionais de enfermagem, saúde mental e houve 30 remoções em ambulâncias para a unidade de pronto atendimento e o Hospital Regional de Sobradinho, na região do Distrito Federal. Os detidos foram levados para o local em dezenas de ônibus após o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ter determinado a prisão em flagrante de todos que não se retirassem dos acampamentos golpistas em todo o país. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. Obrigada, Henrique, pelas informações. E 3 homens são presos
por tráfico em Campinas e Sumaré, também na cidade de Hortolândia. Elas foram encontradas aí, então, porções de maconha, crack e cocaína. 2 dos presos já tinham passagem pela polícia. Os detalhes com Rafael Alves. A Polícia Militar e a Guarda Municipal apreenderam drogas e prenderam 3 homens por tráfico na região. As prisões foram realizadas em Campinas, Sumaré e Hortolândia, na noite desta terça-feira. Em patrulhamento no conjunto habitacional Vida Nova, em Campinas, a PM abordou um suspeito de roubo de uma moto. Com um homem de 31 anos estava uma bolsa com 30 pinos de cocaína, pedras de crack e uma quantia em dinheiro. O suspeito não tinha passagem pela polícia e foi preso. Já em Hortolândia, o BAEP realizou a prisão de 2 homens no Jardim Nova América após uma denúncia. Com os homens foram encontrados pinos de cocaína, porções de maconha, pedras de crack e dinheiro. A dupla já tinha passagem por tráfico e foi encaminhada à delegacia da cidade. Em Sumaré, o cão da Guarda Municipal localizou entorpecentes em um buraco coberto por folhas na calçada, no bairro Jardim dos Ipês. Juntas estavam pedras de crack, porções de maconha, recipientes com skunk, considerado uma maconha mais forte, além de cocaína. Um homem que estava no local conseguiu fugir. Obrigada, Rafael. Gente, chegou uma notícia de última hora aqui pra gente, nossa equipe de reportagem, a todo vapor aí, atento às notícias, né? Acabou de vir a notícia sobre Suzane Venkatfen. Acho que é isso, gente. Desculpa se eu falei errado, tá? Ela foi solta na tarde desta quarta-feira após a justiça conceder progressão para o regime aberto. Ela estava presa há 20 anos pelo envolvimento de morte dos pais. Nossa, essa notícia repercutiu na época, vocês lembram, né? Acabou matando os pais na própria casa. Em 2022, ela foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão e cumpria a pena no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, Suzane então deixou a penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia por volta das 5h35 desta quarta-feira. Desde outubro de 2015, Suzane então conseguiu o regime semiaberto e tinha permissão para deixar então a cadeia nas saídas temporárias. E aí, a segunda vara de execução criminais de Taubaté concedeu então a progressão ao regime aberto, após ser verificado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal. Tá aí, então, notícia quentíssima para você de última hora. E agora a gente vai chamar ela, a previsão do tempo. Esse é o janeiro mais gelado em 41 anos. Quem traz as informações sobre essas temperaturas mais amenas é a repórter Vanessa Cassalino, da TV Brasil. Olha só, para a gente ter uma ideia, do dia 1º até o dia 8 de janeiro, a temperatura média aqui na capital ficou em 24 graus, mas nessa época do ano costuma ficar em 28 graus. Um dos motivos para esse friozinho é a falta de sol. Os dias têm ficado encobertos aqui na capital, então, por exemplo, entre quinta-feira e hoje, foram apenas 36 minutos de incidência solar aqui na capital. Hoje, por exemplo, o sol nem deu as caras, no meio da tarde choveu forte, toda a cidade ficou em estado de atenção para alagamentos e, de fato, 8 vias ficaram alagadas. Agora, segundo o CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, a partir de amanhã começa a mudar um pouquinho. O sol consegue aparecer mais entre as nuvens, a máxima chega aí a 26 graus, mas ainda com chuva forte, risco sim de alagamentos. Calor mesmo, de verdade, Catiúcia, só lá para a segunda metade do mês. Que loucura, né, gente? Olha, imagina um vento desse gelado num verão. Tá tudo estranho, mas daqui a pouquinho Ezequiel Matos vem falar com a gente sobre essa mudança climática. Mas o que a gente sabe é que as fortes chuvas provocaram inundações e alagamentos aqui na cidade americana, não é mesmo? Vocês viram, hoje de manhã escureceu e a chuva estava forte já por volta das 6h30 da manhã. E quem tem as informações é Ezequiel Matos. As chuvas fortes causaram transtornos na cidade de Americana. Diversos pontos de inundação foram registrados na manhã desta quarta-feira e o Ribeirão Quilombo voltou a transbordar.
Pontos de inundação foram registrados na Avenida Bandeirantes e o campo do Torino ficou completamente inundado. Em 3 horas, choveu 40,9 milímetros. Às 8 da manhã, o ponto de chuva mais intenso, os pluviômetros marcaram 26 milímetros de chuva. Na tarde dessa quarta-feira, como nós podemos observar, o Ribeirão Quilombo já atingiu a sua capacidade máxima e qualquer chuva mais intensa pode provocar novas inundações. Estamos na Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, aonde conversaremos com João Mileta, coordenador municipal da Defesa Civil de Americana, que falará sobre as ocorrências com as chuvas desta quarta-feira. Já desde as 15 para 7 da manhã, quando o prefeito me ligou, já pedindo saber os milímetros de água e onde estavam os pontos de alagamento, nós já colocamos as viaturas na rua. Choveu, para você ter uma ideia, começou chovendo aí em 20 minutos, choveu 17, 19 milímetros. Logo depois chegou a 50 milímetros. Graças a Deus não teve nada de ocorrências graves. Teve alguns pontos de alagamento. Você sabe que quando chove bastante sempre tem um transtorno na cidade, né? Os pontos de alagamento são praticamente os mesmos, né? Ali na Avenida Saúde, em frente à rodoviária, mas hoje não alagou. Porque ali quando alaga, se parar de chover 10 minutos, eu sempre falo, escoamento é 15 minutos que já está indo embora a água. Então foi pouco alagamento. Rua Santo Onofre, que era a nossa preocupação maior, onde tem as famílias que nós ajudamos várias vezes, não alagou. E um pouco ali na Cordenúncio, né? E alguns pontos de alagamento, como a Avenida Bandeirante, mais para frente ali, tá tendo, inclusive tem pouco de água lá agora, eu acabei de passar, mas está dando para passar carro normal. Mas o principal problema nosso, a maior preocupação nossa e do prefeito quando liga é vidas. Mas isso, graças a Deus, não aconteceu nada de grave. Em frente à rodoviária, na Avenida Saúde, alaga muito. O problema é quando os carros querem entrar. Por isso que é um alerta que a Defesa Civil faz. Não entre. Mesmo você achando que dá para entrar, não entre, porque vai ficar com o carro, como eu vi, já aconteceu, tivemos que salvar. Agora, se isso acontecer, da pessoa entrar, porque com um descuido qualquer, não abra a porta. Tire o cinto de segurança imediatamente e ligue para a Defesa Civil, Corpo de Bombeiro e Guarda Municipal, que está sempre ajudando a operação. Semana passada choveu 200 milímetros. Essa semana aqui já começou, hoje com 50 milímetros, você já vê. Então, vai ser acima do esperado, é bastante água. E tem uma previsão de chuva, mais a chuva para hoje ainda, nessa quarta-feira, chuva para amanhã, chuva para sexta. É previsão. De repente, um vento muda tudo, mas é previsão. E essas previsões da Defesa Civil do Estado de São Paulo estão realmente acontecendo. Este ponto da Avenida Antônio Pinto Duarte, no cruzamento com a Avenida da Saúde, próximo à rodoviária de Americana, ficou completamente alagado e impossibilitando o tráfego de veículos. De acordo com o CEPAGRE da Unicamp, as tempestades que podem se desenvolver entre hoje até os próximos dias podem ocasionar ocorrências de inundação, alagamentos e enxurradas. A atenção especial fica para a quinta e sexta-feira desta semana, em que as tempestades podem estar associadas a rajadas de ventos, chuvas fortes e granizo. Ezequiel Matos para a TV Todo Dia. Muito bem, mas daqui a pouquinho o Ezequiel vai estar aqui do meu ladinho para falar mais sobre as chuvas, tá bom, gente? Agora nós vamos ter uma informação importante também do nosso repórter Rafael Alves, falando um pouco das enchentes aqui também em Americana, porque o vereador questiona as ações de combate a enchentes e alagamentos aqui na cidade. Vamos saber então os detalhes com o Rafael. Em razão das chuvas que atingiram a cidade de Americana nas últimas semanas, o vereador Daniel, do PDT, protocolou um requerimento na Secretaria da Câmara Municipal da cidade, questionando a Prefeitura sobre as ações de combate às enchentes recorrentes no município. O questionamento no requerimento é principalmente sobre quais ações a Prefeitura tem realizado nas vias do município, próximo aos córregos, e se existe previsão para o escoamento das águas em tais locais. Visando a segurança da população, o parlamentar questiona se o Poder Executivo pretende instalar equipamentos para avisar o risco de alagamentos nas regiões afetadas e se existe a possibilidade de melhoria na estrutura das vias citadas no requerimento. Se aprovado na Câmara dos Vereadores, o requerimento será encaminhado à Prefeitura para a resposta. Tá certo, Rafael, muito obrigada pelas informações. E agora, para a gente encerrar essas informações, detalhes sobre todas as chuvas que acontecem aqui na região, é claro, gente, o governador Tarcísio de Freitas, ele liberou 11 milhões de reais para que os municípios, então, afetados pelas chuvas tenham aí recursos para fazer aí as melhorias. Vamos saber as informações com Ezequiel Matos.
O governador Tarcísio de Freitas liberou 11 milhões de reais para os municípios afetados pelas chuvas no estado de São Paulo. Na manhã desta terça-feira, dia 10, ele se reuniu com representantes de 20 municípios mais afetados pelas chuvas. Na reunião, foi assinado o decreto de homologação dos convênios entre a Defesa Civil do Estado de São Paulo e os municípios que já formalizaram a situação de emergência junto ao governo do Estado, totalizando 11 milhões e 184 mil reais. Participaram do encontro os municípios de Amparo, Araraquara, Brotas, Caieiras, Cajamar, Capivari, Dois Córregos, Franco da Rocha, Indaiatuba, Juquitiba, Laranjal Paulista, Montemor, Morungaba, Porto Ferreira, Rafar, São Carlos, Socorro, São José do Barreiro e Santo Antônio. Desses, 5 municípios são da região de Campinas. Mais de 20 municípios paulistas decretaram situação de emergência por conta das chuvas. Entre eles se destacam Montemor, Araraquara, Capivari e São Carlos, que tiveram danos e destruição causados pelas inundações. Ezequiel Matos para a TV Todo Dia. Obrigada, Ezequiel. Obrigada, Ezequiel. Tudo bem? Bem, você, Eu estava com saudade. Dessa participação, esse bate-papo. Esse bate-papo. Você trabalhou hoje, hein? Você viu só? Você foi quanta para tudo quanto informação é de chuva. Você percebeu, Sabrina, que a chuva não está dando trégua em janeiro, também não está dando trégua para a gente. E para acompanhar tudo o que está acontecendo não está sendo fácil. Não. E assim, a gente, né, como aconteceu em cidade de Araraquara, que o presidente precisou ir lá visitar, mas tantas outras cidades aqui. E é bom ter essa notícia, pelo menos, que o governador Tarcísio vai ter essa verba para ajudar nesses casos. Não sei se vai ser o suficiente, porque, gente do céu, quando tem um desastre de chuvas assim na cidade, é complicado, o rombo é lá embaixo. E é interessante, Sabrina, um ponto positivo que a gente pode trazer disso é que o governador Tarcísio, que acabou de assumir o governo, né? Nós temos aí 10 dias de governo, uma semana apenas de governo, já teve essa agilidade de firmar os convênios, repassar os recursos, reconhecer a situação de emergência desses municípios. Foi uma ação consideravelmente rápida para quem acabou de assumir o governo nessa transição, mudança de equipe, conseguiu fazer isso. E isso é importante, Sabrina, principalmente quando a gente olha para o cenário de que o trâmite público ele é burocrático, ele é demorado, só que a resposta para o desastre tem que ser rápida. As pessoas não esperam, né? Os desastres não esperam. Então a intervenção precisa ser muito rápida. E essa resposta o governo do estado tem dado, né? Hoje nós conseguimos trazer essa notícia, o governo já assinou, liberando esses recursos para o município, assim como o próprio governo federal, em que o presidente Lula primeiro enviou seus ministros, né, para o estado de São Paulo, foram até Araraquara, conversaram com o prefeito de São Carlos também, justamente para ver essas demandas. Depois o próprio presidente Lula esteve em Araraquara, também conversou com o vice-prefeito de São Carlos, justamente para liberar, lembrando que esses 2 municípios são considerados os municípios mais afetados com as chuvas no estado de São Paulo. Embora nós mostramos tantos casos como Montemor, como Capivari, tantas ocorrências com inundações, alagamentos, até deslizamentos, mas se tem 2 municípios que ganham destaque nessa história toda, se chama São Carlos e Araraquara. É verdade. E assim, de tudo que também você trouxe de informações, você, o Rafael aí das chuvas, teve aí a participação. Eu queria mandar um abraço e agradecimento. Ele sempre nos atende. A equipe de reportagem todo dia não pode reclamar, porque em todos os momentos, até de final de semana, João Mileta, diretor da Defesa Civil de aqui de Americana, sempre nos atendeu assim muito bem, trazendo as informações importantíssimas aí. Mas uma coisa é fato: se chover, mas esse tanto que choveu em Americana, esta noite, se continuar essa chuva persistente, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim, Sabrina. Vai dar ruim. Conversando hoje com o João Mileta, ele falou que ele foi, pela manhã, a primeira ligação que ele recebeu foi do prefeito Sardelli, aí atento com as chuvas, perguntando como estava a situação da cidade. Antes aí das 7, as viaturas da Defesa Civil estavam na rua, percorrendo os pontos da cidade, identificando quais eram os pontos problemáticos que necessitavam de atendimentos ali. E ele mesmo já falou para o prefeito, se vir a mesma quantidade de chuva, nós vamos ter problema, vai dar ruim para a Americana, porque pode ocorrer novas inundações, justamente
porque o rio já está no seu limite, né? A gente pode observar, Sabrina, que alguém está trabalhando demais esse mês. É verdade, bem lembrado. Tem dado muito trabalho para as defesas civis de todo o estado de São Paulo. Quando a gente brinca que pode dar ruim, é justamente porque não está dando trégua, né, para os rios abaixarem os seus volumes, para a terra secar, né? Já que nós estamos falando de vários pontos de deslizamentos que aconteceram em algumas cidades também. Alguém está trabalhando demais, né, Sabrina? Eu acho, né? Quando as empresas, principalmente assim, franquias, hamburguerias, não vou citar nomes aqui, né, que coloca lá a fotinho do funcionário, né, do funcionário em destaque. A gente pode dizer que tem um aqui que realmente está trabalhando bastante no mês de janeiro. É o funcionário do mês. É o funcionário do mês. Esse conseguiu bater a meta nos 10 primeiros dias do mês, sem acabar o mês, né? Ele já virou o ano batendo a meta. Porque como o próprio João Mileta disse, né? E a expectativa de chuvas de Americana para o mês de janeiro vai ultrapassar a média pela quantidade de chuva e por tudo aquilo que está sendo previsto nos mapas meteorológicos. Então, ou seja, esse funcionário do mês está trabalhando e dando trabalho para outras pessoas, né? Quem será que esse foi? Ele apareceu aí, ó. Funcionário do mês, São Pedro, gente, São Pedro. Nem chegou na metade do mês e já cumpriu a meta. Tadinho do São Pedro. O duro que a gente fala assim, ô São Pedro, vai chover de novo, São Pedro, deixa eu sair daqui, a gente não consegue nem sair de casa, não é, Ezequiel? Nós estávamos conversando, Sabrina. Quem trabalha de moto, nós, né, nossa equipe temos motociclistas, vários motociclistas que ficam, às vezes, travados em algum local porque não consegue chegar devido às chuvas. E quem depende de Uber também, né? Chega 1h30 depois, né, Sabrina? Porque, olha, tá difícil. Tá difícil. Gente, não tô brincando, viu? É uma brincadeira, mas é real. É os nossos bastidores. É os nossos bastidores, mas é o seguinte, você que precisa de Uber, se você precisa de Uber no momento da chuva, prepara o seu bolso, porque o preço sobe, entendeu? Ficar lá no topo. Você tem que esperar a chuva acalmar para você pedir de novo o Uber. Você vai ver que o preço vai cair pela metade, não é? E dá um desespero. A hora que você vê o preço, você fala... Como pode, né? Como pode? Mas vamos falar, o pessoal quer saber. Vai continuar chovendo. Vai continuar chovendo. E olha, Sabrina, não sei se as pessoas perceberam, mas essa já é a 4ª semana de chuvas seguidas, né? Tá todo mundo então, mofando. Nós estamos vendo aí, nós começamos, só pra gente lembrar, nós começamos dezembro com chuva, tivemos uma pequena trégua, terminou com chuva, janeiro nós estamos aí na 2ª semana, e a 2ª semana com chuva também, ou seja, 4 semanas seguidas de chuvas. Esperamos, a expectativa é que na segunda quinzena de janeiro o tempo começa a dar uma firmada. Não quer dizer que não vai chover, vai ter dias com chuvas também. Mas é um pouquinho mais ensolarado. Vai ser mais ensolarado e não vai ser chuvas tão persistentes, né, Sabrina? Lembrando que tudo pode mudar, né, conforme a Lanina quiser trabalhar junto com o São Pedro, porque eu acho que ela é prima do São Pedro. Eles estão ali associando muito bem. É verdade. E assim, a gente fica falando isso, brincando, mas a criançada que teve férias escolares, judiação, não pôde brincar muito na rua essas férias. Pode até brincar debaixo de chuva, mas fora isso, não deu para curtir muito piscina, praia, essas coisas todas que a criançada gosta no período de férias escolar, porque só choveu, né? Então a gente espera que na segunda quinzena aí a gente tenha um pouquinho de sol. Para tomar vitamina D, né, gente? Porque a gente precisa de vitamina D de vez em quando também. Mas enquanto a segunda quinzena não chega, vamos saber quanto choveu hoje e o que está previsto para os próximos dias, né, Sabrina? Lá. Olha, primeira coisa que a gente precisa trazer informação, né? Que essa frente de instabilidade de chuvas que nós estamos vendo, uma forte umidade atuando sobre o estado de São Paulo, ela agiu de uma forma generalizada aqui na região, tirando aí o município de Americana, que hoje é o destaque das chuvas, mas ela foi meio que unânime ali dentro dos municípios, viu, Sabrina? Equilibrada. Pela manhã teve os municípios que nós conseguimos aí fazer o levantamento pelas estações meteorológicas, mostraram chuvas equilibradas, bem parecidos. Por exemplo, a cidade de Santa Bárbara registrou nessa manhã 26,8 milímetros de chuva, a cidade de Paulínia 22 milímetros, a cidade de Limeira, 21,2 milímetros. Piracicaba choveu um pouquinho menos, 10,7 milímetros. E olha que diferença. Porque aqui choveu mais no período da manhã
aqui nas cidades da região. E em Piracicaba começou a chover agora à tarde. De manhã só teve um chuvisco e agora à tarde a chuva se intensificou por lá. Capivari choveu 12,5. Nós sempre estamos de olho aí em Capivari, Montemor, que são cidades que sofrem com o problema do rio Capivari. Sim. E o destaque de todas essas cidades é a Americana, que registrou 41,4 milímetros. Né? Entre todas as cidades da região, a Americana foi a cidade que mais registrou chuva. Comparar ontem em Santa Bárbara, a chuva foi mais intensa do que a Americana. Eu ia falar isso. E hoje a chuva mais intensa foi em Americana do que nos outros municípios. E às vezes as pessoas perguntam por quê, né, Sabrina? Mas nós temos a imagem de um mapa do satélite. Para a gente só trazer essa explicação para as pessoas, vamos colocar essa imagem na tela. Essa imagem, Sabrina, aqui é o radar do INMET, o IPMET, perdão. É o radar do IPMET, Instituto de Pesquisas Meteorológicas. São 2 radares que fazem a manutenção, a operação de todo o estado de São Paulo. Um fica em Bauru e o outro em Presidente Prudente. E eles monitoram todo o estado de São Paulo com as chuvas. E essa imagem é do radar 5h30 da tarde. Certo. E o que o radar estava nos mostrando? Você consegue observar essas animações que nós estamos olhando aqui? Né? Então, nós temos alguns pontos, hoje no final da tarde. Dentro do estado de São Paulo, as chuvas estavam mais intensas na região de São Carlos, Araraquara. Depois estava aqui na região de Marília, Ourinhos, Assis. Pegou um pouquinho para cima, próximo a Dracena, região de Dracena, e a região de Registro, um pouco mais embaixo. São os pontos onde as chuvas estavam mais intensas agora à tarde no estado de São Paulo. Mas o que eu quero chamar a atenção, vamos dar uma olhada nessas imagens da região de Marília a Ourinhos aqui. Você consegue perceber que as chuvas, elas são definidas por cores. Sim. Então, essa animação do radar que nós estamos olhando, quando nós olhamos para esse azul mais claro, são chuvas mais fracas. Aí depois do verde amarelado aqui, ele já vai para umas chuvas mais generalizadas. Aí para o amarelo ele vai para chuvas intensas. E do vermelho para o roxo já são tempestades. Então, e você percebe, Sabrina, que é o mesmo sistema que está atuando na região toda. Mas em alguma cidade chove mais forte. Sim. Porque dentro dessa nuvem, como a gente pode perceber, esses pontos vermelhos é onde está o pico de chuva ou os pontos de tempestade. Quando a gente vai estudar a parte meteorológica, a gente sempre vai falar, identifique a tempestade dentro da nuvem. Então a gente consegue identificar essas tempestades dentro desses pontos mais vermelhos ou até mesmo roxos. E já o ponto roxo já está falando de tempestades severas. Como a gente pode perceber que no estado de São Paulo, nenhum ponto, nós temos ponto roxo hoje, provavelmente não houve ocorrência de tempestades severas, mas a gente pode perceber que houve chuvas muito fortes, inclusive com características de tempestade. Então, quando a gente olha para a Americana, por que a Americana choveu mais do que os outros municípios? Porque o ponto de chuva mais intenso, o pico mais intenso de chuva da nuvem estava em cima de Americana, concentrado em Americana. Por isso que a Americana choveu mais do que os outros municípios. E é sempre importante a gente reforçar isso ao telespectador, porque eu, por exemplo, quando lá atrás eu falei, nossa, eu vou começar a apresentar a previsão do tempo, lá em 2021, eu entendia que áreas amarelas e vermelhas eram áreas quentes e que não choviam. E, na verdade, é ao contrário. É onde tem a intensidade, maior volume de chuvas. Então, isso é importante, porque às vezes o telespectador também imaginava diferente, mas é isso, gente. Quando tem essa imagem de amarelo, laranja e vermelho, é onde ocorrem as chuvas mais fortes, ou generalizadas, mais fortes, tempestades. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Às vezes, você entra lá no site de Clima Tempo, você vai fazer um passeio. Aí, você quer saber como que tá. Aí, não basta olhar a temperatura, você tem que ver se vai ocorrer tempestade, porque você vai viajar. Já aconteceu isso comigo. Viajei num dia de sol, cheguei lá, 3 próximos dias só teve chuva, e chuva intensa. Então, não adianta você olhar no dia a temperatura, você tem que olhar o que vai acontecer. Então, nos próximos dias. Então, às vezes, você olhando essa imagem, você já tem uma noção de E olha, Sabrina, vamos pegar aqui e fazer só um acréscimo nessas uma informações. Aula de meteorologia, gente. Que é uma informação que o nosso amigo Danilo sempre pergunta. É alguém que gosta de admirar as tempestades severas. E quando a gente fala de tempestade severa, nós estamos falando de formação de tornados ou microexplosões, que são eventos que não são previstos antecipadamente, como a gente consegue fazer o monitoramento de chuvas.
você faz até de 144 horas. Tá. Então, ou seja, você tem uma antecipação de 5, 6 dias. A tempestade severa você consegue prever de 2 a 3 horas no máximo antes dela acontecer. Assim, tipo, agora. E aí, Sabrina, vamos dar uma olhada. Consegue dar uma ampliada na imagem para a gente aqui próximo a essa região de Marília? Só para a gente fazer uma explicação. Às vezes no radar, Sabrina, aonde está vendo esse ponto? Consegue subir um pouquinho mais, pessoal? Equipe? Será que dá para arrastar aqui para cima? Isso. Só para o telespectador. Isso. Perfeito. Às vezes nós vamos olhar para esses pontos vermelhos e no meio desse ponto vermelho a gente vai começar a ver uns pontos roxos. E aí, às vezes, as pessoas veem uma bolinha bem pequenininha, redondinha, em branco. E o próprio Danilo me perguntou o que seria isso, né? Quando a gente olha aqueles pontos roxos dentro da nuvem e no meio dele a gente tem uma bolinha em branco, cinza, sem nada. O que é isso? O radar está identificando um ponto de tempestade severa. Aquela nuvem pode ser uma supercélula que pode transformar em uma microexplosão ou até mesmo na formação de um tornado. Então aí a gente consegue identificar aonde está se formando tempestades severas no estado. Mas isso pode acontecer 2 horas antes. 2 horas antes. Então tudo tem que acompanhar, porque conforme a gente vai sempre falar sobre a forma que o tempo, né, o clima vai se associar, porque às vezes essa frente de instabilidade, às vezes acompanhada com um ar frio, ela vai se chocar com massas de ar quentes e isso vai gerando a nuvem, né, a supercélula, para conseguir gerar essas tempestades. Por isso que até 2 horas antes tem que ficar ali a equipe que faz o monitoramento, quem trabalha no Centro de Gerenciamento de Emergência, CGE, fica sempre atento a isso. Não pode cochilar. Não pode cochilar, porque de uma hora para outra você vê esses pontos roxos. Vê o ponto roxo e já começa a se desesperar. Será que vem evento severo ou não vem? E se vê uma bolinha nesse ponto roxo, aí sai todo mundo correndo, né? Gente, e o brasileiro não está acostumado Não está acostumado com isso. Então... É interessante, Sabrina, quando eu trabalhava com Defesa Civil, eu fiz um intercâmbio de informações com a Defesa Civil do Texas. E é interessante porque no Texas, eles são extremamente preparados em autoproteção e defesa. Porque é um estado onde se tem grandes incidências de ocorrências com tornados. Não só tornados, como furacões também que passam por lá. E é tão interessante porque lá, como que funciona a cultura de prevenção de desastre do país, né? Primeiro que eles começam os treinamentos nas escolas, eles aprendem a prevenção dentro da escola. É interessante que eu tive que fazer essa pergunta para os agentes de lá, porque eles falaram que dentro dos banheiros dos comércios existem placas com orientações de como se proceder. É utilidade pública isso. Sim. E é interessante que, por exemplo, lá todo mundo tem um mapa no próprio celular. Então é um aplicativo que eles têm e aí eles fazem a divisão de zonas. Então, por exemplo, se você está dentro da zona vermelha, que é onde existe o risco de tornado, o risco de furacão, lembrando que o furacão você tem uma previsibilidade maior, porque ele se forma no oceano, então você vai acompanhando o furacão, você acompanha ele inclusive pelo satélite, não somente pelo radar, mas o satélite você também consegue acompanhar ele. E aí, Sabrina, então você consegue estabelecer qual a faixa que ele vai passar. Nesse cenário todo, quando você está dentro da faixa vermelha, que é onde existe o risco do furacão passar, você vai receber alertas pelo seu celular, o seu telefone, tanto celular quanto da casa, vão tocar e uma sirene toca na televisão das casas, trazendo a notificação que você está dentro da área vermelha. Você vê que a diferença da cultura de prevenção. Sim. Se acontecer um negócio desse, vai ficar todo mundo desesperado e né? Agora ter a placa informando nos estabelecimentos, no banheiro dos estabelecimentos comerciais, fantástico. Eu acho que o Brasil já tinha que começar a mudar um pouquinho o pensamento, porque do jeito que a gente está tendo chuva... Essas mudanças climáticas. Eu acho que a gente já tinha que começar a planejar isso. E é importante, Sabrina, às vezes as pessoas vão perguntar, e às vezes até comentam nas redes sociais assim, mas de novo essa matéria de chuva, mas de novo essa notícia. A gente tem que lembrar que a prevenção, ela salva vidas. Então, se a gente publica, a gente traz 3, 4 matérias na semana falando existem riscos de temporais, nós estamos atualizando as informações junto com os órgãos meteorológicos oficiais do governo que estão falando. Por exemplo,
É informação de agora, viu, Sabrina? De acordo com o CEPAGRE, a gente percebe... Foi chuvoso essa semana para você? Você achou que teve bastante chuva? Eu acho, mas teve semanas piores, mas eu acho que choveu. Choveu bastante essa semana? Quinta e sexta vai chover mais. De acordo com o CEPAGRE, os volumes maiores de chuva são esperados para quinta e para sexta-feira. E os maiores riscos de temporais estão previstos para esses 2 dias. Então, o que a gente viu na segunda, na terça e hoje, não é comparado ao que eles estão prevendo meteorologicamente para quinta e sexta, que são chuvas mais volumosas, mais intensas, e vão se intercalar com chuvas mais fracas e algumas... Então, vai ser o tempo assim, Sabrina, vai ter sol, chuva fraca, chuva rápida, chuva forte com características de temporal. Tudo no mesmo dia. Essa é a previsão do CEPAGRE, que nesse período podem ocorrer inundações, alagamentos, enxurradas. O pico de chuva, que nós chamamos de temporais, quando nós estamos falando de temporais, gente, nós não estamos falando de um tornado que está vindo destruindo tudo. Temporal, nós estamos falando de pancadas de chuvas intensas, que é muita chuva em tão curto período de tempo, e que essas chuvas podem estar acompanhadas de rajadas de vento, que derrubam árvores, tempestades de raios, que a gente vê aí que cai, derruba, que acertam árvores, casas, e granizo. Então, quando a gente está falando de temporais, é a associação desses eventos climáticos que podem acontecer. Nós estamos falando, temporal, está vindo um tornado. Não. Porque quando a gente está falando quando a gente falar de tornado, nós estamos falando de evento severo. Se a gente trazer informação de evento severo, nós estamos falando de microexplosão e tornados. Mas a gente tem temporais, nós estamos falando, então, de chuvas intensas, fortes em curto período de tempo, acompanhadas de rajadas de vento, granizo e tempestade de raio. Muito bem. Então, vamos saber como ficam as temperaturas aqui para as cidades da nossa região, gente? Vamos lá? O Ezequiel vai me ajudar. Temos aqui as cidades, começando por Americana. Mínima de 20 graus, máxima de 28. Gente, não precisa nem falar, 90% de chances de chuva para quinta-feira. Então, tá aí. Vamos para a próxima cidade. Nova Odessa, que é do ladinho. 21 graus a mínima, máxima de 29. Também a mesma porcentagem de chuvas. Região de Campinas, vamos ver se vai chover mais e se vai chover menos e a temperatura. Olha só, mínima de 20, máxima de 27 e vai chover menos em Campinas, 67%. É aquilo que você falou. Chove às vezes mais em uma cidade, menos na outra. É isso aí. E próximo de Campinas, nós vamos para a cidade de Montemor. Montemor, que é uma cidade quente. Lá já aumenta a porcentagem para 90%. Por quê? Porque aí vem as ondas de calor junto, né? E aí aumentam as chances de chuva. E é interessante, Sabrina, que a gente está percebendo a mínima, a máxima e a mínima, que como o próprio CEPAGRE informou, nós estamos num período em que a temperatura está subindo gradualmente. Se a gente lembrar, o final de semana estava mais gelado, final da semana passada estava mais gelado, sim, 17, começou 18. A subir agora, né? Então a mínima prevista para a região é de 20 e a máxima de 30 a 31 graus. Então a gente vê, conforme a gente olhou para as cidades, segue esse padrão para toda a região. As temperaturas estão subindo gradualmente. Lembrando que as temperaturas subindo, ela aumenta aquela sensação de tempo abafado que favorece a formação de nuvens carregadas para chuvas. Gente. Então, quinta e sexta-feira, chuvas fortes. E, claro, amanhã a gente traz a atualização da previsão do tempo. Ezequiel, muito obrigada. Hoje fiquei feliz em participar com você aqui ao vivo. Obrigado, Sabrina. E é isso, gente. Nós vamos nos despedindo daqui. Vocês continuam com a programação da TV Brasil. E a gente volta amanhã aqui com muito mais informações. Tchau, tchau. Tchau, tchau.